Oi, amigos do canal Uzi Franca, Minutos com Kardec. Nosso tema da semana é o perispírito. Entender esse tema é entender o nosso processo e trabalhar a autoconsciência, pois o perispírito é parte essencial do complexo humano. Vamos lá, então? Questão 93, Allan Kardec quis saber se o espírito tem alguma cobertura, se está sempre envolto em uma substância, ou seja, como esse espírito se apresenta. E os espíritos próprios responderam: envolve-o uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Veja bem que espíritos superiores de mundos onde as energias são mais sutis, nos olham o nosso perispírito e o acham ainda grosseiro. E dizem que nós que habitamos o planeta Terra, um planeta ainda muito material, vamos achá-lo vaporoso. E essa vaporosidade é importante porque é por causa dela que vamos nos elevar na atmosfera, transportar-nos onde queiramos com o nosso corpo espiritual. E Allan Kardec explica também o nome perispírito. Peri, em redor, espíritos, espírito, envoltório semimaterial do espírito. Na Terra, nós geramos os nossos corpos, mas esse corpo espiritual, de onde ele vem? Então a pergunta foi: de onde se tira o espírito? Esse envoltório semimaterial. A resposta do fluido universal de cada globo. Em cada mundo, ele tem uma constituição diferente, esse fluido. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Muito bem, esse envoltório, esse perispírito será denso ou leve, conforme, primeiro, a natureza do globo. Mundos mais sutis, perispíritos mais sutis, almas mais elevadas. E outro, porém, conforme a evolução do espírito que o comanda, certo? Tem aqueles a quem o perispírito ainda é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. E daí acreditam-se ainda estarem vivos. Olha a importância de saber desse corpo espiritual, de conhecer esse tema. Por sua natureza vaporosa, o perispírito permite certas modificações na sua constituição. E essa modificação pode ser tomando o fluido de outra pessoa, o fluido ambiente. Essa combinação permite que eles se tornem visíveis para nós, tá certo? Pode ser nos transportes, nas levitações, no sonho. E essa combinação também permite que eles se tornem palpáveis. Olha só, podemos ver, podemos sentir o nosso corpo espiritual. Ele tem também a chamada plasticidade, né? Então o espírito pode modificar esse corpo espiritual tomando todas as formas à sua vontade. Mas Kardec diz que de ordinário eles querem sempre a última imagem, a da última existência terrena, certo? Até por uma questão de identidade. Então, quando a morte nos despoja desse corpo grosseiro, nós conservamos então o nosso corpo espiritual, o perispírito, e ele traz algumas funções.
Vamos conhecer. A primeira função é a função instrumental. Ele é o instrumento da alma, né? Para que ela possa se inteirar com os mundos, tanto espiritual quanto físico, né? Então ele traz os comandos do espírito para o corpo, transmite também impressões fisiológicas para o espírito, sensações, percepções. Outra função é a função individualizadora. Ela serve à identificação nossa individualização. A alma é única e diferenciada. E o perispírito nos mostra essa identidade exclusiva que temos, e não apenas na aparência, a própria história, as características evolutivas. Ele tem então um registro de todas as nossas ações, um arquivo de experiências as mais variadas das nossas encarnações. Outra função, olha, a função organizadora. Ele é, então, um elemento básico na organização no processo de reencarnação, na formação de um novo corpo físico, que se estrutura de acordo com as características que marcam o perispírito, que é o modelo por excelência. Ele pré-existe ao corpo e sobrevive. Ao desencarnarmos, ele prossegue com o espírito, se desprende, continua. Conhecido desde a mais remota antiguidade, Pitágoras o denominava carne sutil da alma. Aristóteles o chamava corpo sutil. Paulo apóstolo até disse: semeia-se corpo animal, ressurge corpo espiritual. Olha, que comentário lindo, né? Que citação linda. Toda experiência ruim desequilibra-o em seus centros vitais. Porém, as ações nobres, os pensamentos superiores oferecem-lhe potencialidades elevadas. Para a gente terminar, eu vou contar uma história da Revista Espírita de 1865, para a gente perceber a importância desse corpo. Ela se chama A Aparição Real de Minha Mulher Após a Morte. Um espírito amigo das reuniões de Kardec que trouxe. Durante uma doença de sua mulher, Wetzel, eu espero que seja assim a pronúncia, tinha pedido a essa que se mostrasse a ele após a morte. Ela fez a promessa, mas um pouco mais tarde a seu pedido, seu marido a desobrigou desse compromisso e ela partiu para o mundo espiritual. Contudo, algumas semanas depois da sua morte, um vento violento percorreu, soprando todo o quarto onde ele se encontrava, embora o quarto estivesse fechado. A luz quase se extinguiu. Uma pequena janela abriu-se e uma fraca claridade radiante. Wetzel viu a mulher, a forma, e que lhe disse com voz doce: Carlos, eu sou imortal. Um dia nos reveremos. A aparição e essas palavras doces e consoladoras se repetiram mais tarde, uma segunda vez, como que para confirmar. Ela apareceu de branco, com o aspecto que tinha antes da desencarnação. Até o cão da casa agitou-se, ficou em círculo, como que reconhecendo uma pessoa querida. Olha que história linda, né? Então, perispírito é isso: evolução, energia, luminosidade e radiação.
ficamos aqui, Minutos com Kardec. A gente volta. Beijos!